Fala pessoal, eu sou o Gomes. Hoje iremos celebrar o GP do China 2018, que é uma corrida fantástica, não só a corrida, mas como o quali. Então isso, mas espero mostrar o vídeo. A temporada de 2018 estava cheia de novidades. A principal delas era o halo, logicamente para aumentar a produção dos pilotos. A temporada de 2018 era a mais longa temporada da Fórmula 1, com 21 etapas. Duas dessas 21 etapas era a volta da horrível France e a volta de Hockenheim. E a Pirelli lançava novos pneus, e por um bom tempo eles eram chamados pelos pneus arco-íris, pois iriam desde o laranja, o super duro, e se encerrava no rosa mais caro, o hiper macio. E antes dessa etapa na China, correram duas corridas. A primeira etapa, que foi na Austrália, Gino Vettel vencedor, mesmo ele largando em terceiro. Já na segunda etapa, que foi no Bahrein, o Vettel venceu de novo, mas levando o ataque no final da corrida pelo Hamilton. E com isso, o Vettel era líder com 50 pontos, contra apenas 33 do Hamilton, seguidos por Bottas e o Alonso em quarto. Alonso em quarto, tá? Então chegamos na China. No primeiro treino livre, tivemos quase o Hartley copiando o Hamilton na entrada do box. Também as salvadas de Max e Van Dorn. Já no segundo treino livre, tivemos escapadas do Stroll, Grosjean e do Ericsson. E no final desse treino, começou a chover. Quase todos os pilotos ficaram no box. Os poucos pilotos que foram para a pista foram de intermediário. Já no terceiro e último treino livre, tivemos outras escapadas do Grosjean, do Hamilton e do Gasly. E durante esse treino, o motor do Ricardo já abriu o bico. Já era apenas a terceira etapa. Essa era a confiabilidade do motor Renault. Então chegamos na classificação. Já estava os 18 minutos do Q1. No início do Q1, o Ricardo nem estava no carro, mas ele tinha por volta de 14 minutos para ele ir para a pista. Faltando volta de 8 minutos do fim, que deu uma leve escapada, mas por pouco ele não bate no muro. E quando estávamos a 3 minutos do fim, finalmente o Ricardo saiu do box, já saiu dando uma traseirada, quase um drift. Os mecânicos da Red Bull estavam comemorando, pois apenas 2 horas do TL3 por quali, eles trocaram o motor. E não é uma coisa simples. Tirando esse fato incrível da Red Bull, faltando 1 minuto pro fim, Ricardo abria a sua primeira e última volta do quali. Na penúltima curva, Ricardo errava e quase saiu da pista. Quando ele cruzou a linha, ele ficou na P13. Depois do fim dos pilotos passarem pela bandeira quadriculada, o Ricardo ficou na P14. Os do que foram o Sirotkin, Gasly, Stroll, Leclerc e o Ericsson. Pouco tempo depois, já gastava o Q2. E na saída para a primeira volta, as duas Ferraris e as duas Mercedes ficaram os pneus macios. Pois para quem não lembra, a volta que você dava no Q2 era o que você iria usar na largada. Isso acabou em 2022. Depois dessa primeira volta, Hamilton era o oitavo, mas após a sua segunda volta com o pneu, eles subiram para sexto. E quando estávamos a 7 minutos do fim, o top 10 era esse: Raikkonen, Vettel, Ricardo, Bottas, Verstappen, Hamilton, Magnussen, Hülkenberg, Ocon e Pérez. Quando estávamos a 2 minutos do fim, quando Hamilton colocou um novo jogo de pneu macio, ele fez o melhor primeiro e segundo setor. E no final da volta, ele fez 1,31,9, colocando 3 décimos na frente do Raikkonen. Os áreas no Q2 foram o Magnussen, o Ocon, o Alonso, o Van Dorn e o Hartley. E 10 minutos depois começava o Q3. E faltando 9 minutos e meio pro fim, o Raikkonen ser primeiro abrir volta. Quando ele cruzou a linha, fez 1,31,2. Com esse Raikkonen tinha o recorde da pista. Quando todos os pilotos completaram sua volta, o Raikkonen era o líder, com o Vettel em segundo, Bottas terceiro, o Hamilton era apenas o quarto. Primeiro a abrir a sua última volta foi o Bottas, logo seguido pelo Hamilton, que não melhorou o seu primeiro setor. E o Hamilton fez o seu setor roxo, mas quando o Bottas cruzou a linha, ele não melhorou seu tempo. E o Hamilton foi o boxe, com isso abortando sua volta. E o Raikkonen, que vinha com o melhor primeiro e segundo setor da prova. Quando ele cruzou a linha, ele fez 1,31,1, com isso melhorando 1 décimo do seu próprio tempo, mas ainda vinha o Vettel, ele que precisava de um milagre. E ele fez o tempo de 1,31,0, ficando a 87 décimos do Raikkonen. Com esse cara meio doido, temos o grid formado: o Vettel na pole, o Raikkonen em segundo, então a dobradinha da Ferrari, Bottas e Hamilton na segunda fila, Verstappen e Ricardo na terceira fila, Hülkenberg, Pérez, Sainz, Grosjean fechando o top 10. Nós chegamos no domingo, dia ensolarado em Xangai. Após a forma de formação, começava a corrida, com uma largadaça do Vettel, que deu uma fechadaça no Raikkonen, que largou mal e caiu para terceiro. E o Hamilton, que também largou mal, ele posição pro Max. E Max também já ultrapassou o Raikkonen. E uma coisa bem importante, as Red Bulls largaram bem, pois elas estavam de pneus os ultramacios, os roxos. E quando o DRS foi disponível, o Vettel já tinha 2 segundos para cima do Bottas. A corrida já deu uma tranquilizada. Só uma briga entre o Stroll e o Ocon lá na P12. Já na volta 11 começavam várias paradas. O primeiro foi Hartley, a volta seguinte foi o Ocon. E na volta 12, quase o Alonso conseguiu uma linha manobra para cima do Grosjean. O Hülkenberg ultrapassou o Gasly e o Leclerc na mesma volta. E lá na frente, a vantagem do Vettel estava em quase 4 segundos. E na volta 16, a corrida estava tão chata que o gráfico da transmissão mostrou que só havia 2 vantagens na pista. Na volta de número 18, a Red Bull fez uma parada dupla. Tanto o Verstappen quanto o Ricardo colocaram os pneus médios, os brancos. E na volta seguinte, o Hamilton também parou. E ele também colocou os pneus médios. No final da volta 19, a Mercedes parou o Bottas. Quando a Ferrari demorou para parar Vettel, só parava ele na volta 21, ele voltou atrás do Bottas. E com isso perdendo a primeira colocação virtualmente. Na volta 23, o Raikkonen não tinha parado ainda. Na volta 26, o Bottas colou no Raikkonen e o Vettel colou no Bottas. E no final da reta do box, Raikkonen e Bottas ficaram lado a lado. E o Bottas conseguiu a primeira colocação. E o Vettel já ultrapassou o Raikkonen. E já colou de novo no Bottas. E na volta 28, o Raikkonen finalmente ia para o box. E na volta 28, o Vettel já ficava um segundo atrás do Bottas. Mas por um milagre, ele ainda conseguiu o DRS. E na volta 30, o piloto Bottas já estava criando bolhas. E nessa volta, o Gasly tentou um mergulho para cima do Hartley e os dois acabaram se tocando.
Esse toque deixou vários pedaços de carro na pista. Ao mesmo tempo que Bottas e Vettel passaram da data box, era no safety car. Esse top 5, apenas Red Bull pararam. Eles voltaram para os pneus macios. Isso só na volta 33 começaram os trabalhos de limpeza da pista. E 2 voltas depois, na volta 35, tínhamos a bandeira verde. Como em carros lá atrás, com o Alonso já batendo de novo. E o Ocon que fez uma manobra linda pra cima do Van Dorn. Na volta 37, o Ricardo ia atacar o Raikkonen. E na mega reta, o Ricardo fez a manobra sendo o Raikkonen. E o Verstappen chegou no Hamilton. E quando ele tomou a manobra, ele quase tocou no Lewis, mas acabou de esconder da pista. E na volta 40, o Ricardo já chegou no Hamilton. No final da mega reta, o Ricardo deu um mergulhaço, porque assim ele era o terceiro colocado. E na volta 41, o Ricardo chegou de novo, agora no Vettel. Quando estávamos a 15 voltas pro fim, ou 79 km pro fim, o Ricardo fez a melhor volta. Na volta 32, o Verstappen fez o mergulho, conseguiu a quarta colocação. E já na volta 42, o Ricardo abriu a asa, conseguiu a segunda colocação do Vettel. E na volta 43, o Max chegou no Vettel, e quando ele tentou o mergulho, ele acabou tocando no Vettel. O Vettel até fritou os pneus, para tentar voltar mais rápido para a pista. E só que acabou com a corrida do Vettel e do próprio Max. Na volta 45, o Ricardo chegou demais no Bottas. Na curva 6, o nosso Ricardão fez o mergulhaço, conseguiu abrir a colocação. Mas por pouco, eles não se tocam. O Ricardo já abriu a volta para cima do Bottas, conseguiu do meio, quase 2. E na volta 46, o Max era primeiro com 10 segundos, pelo toque que ele teve com o Vettel. E na volta 50, o Raikkonen chegou no Bottas, mas não conseguiu fazer a manobra. E no final da volta 53, o Verstappen chegou no Raikkonen, que ele estava atrás do Bottas. E na volta 75, o Vettel estava levando o ataque do Alonso. Até que o Alonso jogou o Vettel para fora da pista, o Vettel tocou no Alonso, mas o Alonso conseguiu a posição do Vettel. Até que Ricardo abriu a última volta, com uma estratégia fantástica. E com o lendário Hang Loose, Daniel Ricciardo vence o GP da China, com o Bottas em segundo e o Raikkonen em terceiro. E o Vettel quase perdeu mais uma posição, mas ele terminou em oitavo. No parque fechado, o Ricardo subiu em cima do carro e foi comemorar com sua equipe. E deu pra câmera a sua alegria. Mano, o tanto que esse cara tava feliz é brincadeira, moleque. É brincadeira. E o top 10 após o paro ficou assim: Ricardo, Bottas, Raikkonen, Hamilton, Verstappen com punição em sexto, Kimberg e Alonso, Vettel Pérez oitavo, Sainz e Magnussen fechando o top 10. A tabela de pilotos entre Hamilton e Verstappen não teve muitas diferenças, mas praticamente tudo iria mudar na próxima etapa, a famosa etapa do Azerbaijão, onde vai ter o erro na largada, fritou o pneu e passou reto. Na França ele errou de novo, agora na largada, e com isso ele tocou no Bottas. O outro erro dele seria em Hockenheim, enquanto ele estava liderando, e com isso ele perdeu a vitória. O próximo erro foi na Itália, na casa da Ferrari. Esse erro também aconteceu na primeira volta. Agora o ataque foi com o Hamilton. Outro erro foi Suzuka, enquanto ele tentava ultrapassar o Verstappen, ele acabou tocando no Max, e que esse foi ele, o próprio alemão. O último erro dele foi em Austin, quando ele perdeu a posição para o Ricardo. Quando ele tentou retomar a posição, ele tocou no Ricardo. Isso também na primeira volta. E após esse toque, ele caiu lá para trás. E o Hamilton conseguiu o campeonato no México, após todos esses erros do Vettel. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Então é isso aí, a gente se vê amanhã. Falou e fui!